Oi, turma. Hoje vamos falar sobre as vértebras. Esqueleto e articulações do tronco, porém, o que vamos priorizar aqui nessa aula bem rápida serão as vértebras. Então, antes de mais nada, esqueleto e articulação do tronco. Então, nisso aí, o que é incluído? A coluna vertebral, né? Aqui, do crânio até a cauda. As costelas, que vão se unir aí com as vértebras torácicas, formando a caixa torácica. O externo e o cíngulo pélvico. Porém, hoje vamos falar mais de coluna vertebral, né? As vértebras. Então, vamos lá. Coluna vertebral vai iniciar aqui no crânio. A primeira vértebra cervical é o atlas. Então, ele vai dar início no crânio. Aqui, côndilo occipital, atlas. Iniciou. Até passando aqui pela torácica, lombar, sacral e as caudais ou coxígeas também pode ser falado. Então, toda essa parte aqui vai ser vértebras, tá? Vamos ver uma por uma. Então, quais são as funções das vértebras? Sustentação do eixo do corpo, a postura. Então, vai te dar uma postura, né? Graças às vértebras. E ela também vai proteger e envolver a medula espinhal e estruturas acessórias. Então, ela tem uma proteção, ela protege a medula espinhal. Então, a vértebra é importante para a postura e para a proteção da medula. Então, nós temos aqui vértebras cervicais, são as primeiras, né? Depois vem a torácica, depois nós temos as vértebras lombares, depois vértebras sacrais e vértebras coxígeas ou caudais. Aqui, novamente, agora temos um porco, cervical, torácica, lombar, sacral e olha aqui o rabinho, as caudais. Então, as vértebras cervicais são 7 vértebras no cão. Aqui eu estou falando do cão. Tudo aqui em parênteses seria só do esqueleto canino, que eu estou priorizando, tá? Não que isso seja para todas as espécies, para todos os animais, tá? Então, varia aí de animal para animal. Então, o atlas, ele é a primeira vértebra cervical, que é essa vértebra aqui, bem bonita, parece uma estrela do mar. Olha que bonita que ela é. Então, aqui nós temos o forame vertebral, que seria um buraco bem no centro. Dos lados temos os forames alares e aqui eu tenho o forame transverso, ou o tubérculo ventral dele. E aqui a fossa articular craniana. Então, aqui, movimentos de rotação do atlas com o dente do áxis. O áxis é a segunda vértebra cervical e ele apresenta um processo odontoide, ou seja, vocês vão ver agora, parece um dente mesmo. Um processo odontoide, o dente do áxis. E ele vai se limitar os movimentos do atlas através dos ligamentos alares. Então, o movimento de rotação do atlas com esse dente da segunda vértebra cervical, ele vai ser limitado por ligamentos alares. Esse atlas, que é a primeira vértebra cervical, ele vai se ligar ao crânio, porque depois do crânio já vem ele, pelos côndilos occipitais. Então, vai ter a junção aí do atlas com o côndilo occipital, côndilos occipitais. Essa articulação é chamada de atlanto-occipital. Isso aqui é importante. Então, articulação atlanto-occipital, que é o atlas com o crânio, os côndilos occipitais. Aqui nós temos de novo aqui, ó, o forame vertebral. Olha que essa é a face que vai se unir com os côndilos do crânio. Aqui, essa aqui já vai se juntar com o áxis. Essa aqui é uma vista posterior, porque a segunda vértebra cervical é o áxis. Então, aqui eu tenho o crânio. Esse aqui é o forame magno, que seria o forame que tem no crânio, na parte de trás, né, que vai dar início aí às vértebras. E aqui eu tenho os côndilos occipitais. Esses côndilos vão se unir aqui, ó, com as caras articulares. E aí, através de uma articulação, atlanto-occipital tem a junção, que vão auxiliar aí nos movimentos de flexão e extensão, né, da cabeça. E é chamado de atlas, essa primeira vértebra, devido à mitologia grega, né? Onde era um titã grego que carregava o mundo pelas costas. Por isso veio esse nome, né? Da vértebra, a primeira vértebra cervical, que é o atlas. Depois nós temos, aqui é o forame magno, olha aqui ele. E aqui os côndilos occipitais que vão se unir com a primeira vértebra. A segunda vértebra é o áxis. Aqui é o processo odontoide, como eu já tinha falado, né?
o dente, aqui ó, segunda vértebra cervical. E ela é a mais longa, ó, é a mais longa. Aqui tem o processo espinhoso também. Essa aqui, essa face aqui, ela vai se unir com o atlas, essa porção aqui. Então, aí eu vou chamar de articulação atlantoaxial. Atlas com axis se une por essa articulação. Articulação atlanto-occipital. Então, ela é a mais longa. E do latim, né, o eixo serve de eixo para a rotação do atlas com o crânio que ele suporta. E esse dente é o processo, né, odontoide. Vai haver nesse dente um ligamento, aqui ó, ligamento transverso, que vai segurar este dente. Então, aqui eu tenho o atlas, aqui são os côndilos occipitais que vão se unir, e aqui eu tenho ó, o processo espinhoso do axis, e aqui o dente. Aqui tem o ligamento transverso que vai segurar esse dente, vai segurar ele. Aqui novamente, vista anterior e vista póstero superior. O axis é muito diferente do atlas, não tem como se confundir, é muito fácil. O ligamento nucal, ele vai ser do processo espinhoso, olha o processo espinhoso aqui, do axis até o processo espinhoso da primeira vértebra torácica do cão, que seria mais ou menos aqui. Então, esse aqui é o ligamento nucal. Depois, temos as vértebras torácicas, que já ficam na parte, né, do tórax. Aí aqui nós temos o corpo, esse é o corpo, né? Nós temos também aqui o processo espinhoso, que comparado com as vértebras lombares, que nós vamos ver agora, ela é muito mais visível, ela é mais descendente para baixo, segurando a vértebra você vê que ela é mais visível comparado com a lombar, e ela é mais descendo, ela é mais para a parte inferior, né? E aqui eu tenho os processos transversos. Nessas fóveas aqui, é que vão juntar as costelas com as vértebras torácicas. As costelas se unem às vértebras torácicas, formando a caixa torácica. E nós temos 13 vértebras torácicas. Aqui, novamente, nós temos o corpo. Aqui, ó, é uma torácica 12, né? Um corpo e aqui o processo espinhoso dele. Agora, as lombares são 7 vértebras lombares no cão. Nas vértebras lombares, nós temos um corpo mais avantajado, grandão, né? Bem grande. Já o processo espinhoso dele é menor. E o processo transverso, ou seja, dos lados, ele é mais avantajado comparado às torácicas. Então, aqui eu tenho novamente, olha que grande que é o corpo vertebral da vértebra lombar. Os processos transversos são mais avantajados e aqui nós temos o processo espinhoso. Então, as vértebras, aqui estão as 3. A cervical, olha como ela é pequena, né? Ela é bem pequena. Depois nós temos aqui a torácica. Aqui já tem um corpinho maior, né? Aqui são as fóveas costais, que vão se unir às costelas. O forame vertebral, que seria esse aqui, olha, é mais circular. Já que nas lombares, o corpo ele é bem grandão, e aqui eu tenho um forame vertebral mais triangular. Ele é mais triangular. O da cervical é bem triangular também, né? E depois temos as vértebras sacrais, que seriam as penúltimas, né? Que seria aí 3 fusões de vértebras nos cães. Aqui nós temos o promontório, né? E aqui seria a fusão das vértebras lombares com o sacro, nessa porção aqui. Aqui nós temos as linhas transversas, aqui e aqui, e aqui nós temos os forames sacrais, que é do sacro. Essa parte aqui é o cóccix, tá? Olha aqui embaixo. Já seria a parte do cóccix, que seria após o sacro. Aqui já seria a vista posterior das vértebras sacrais. Então, são fusões de vértebras. E aqui nós temos, depois do sacro, as vértebras caudais, que vai ser aí de 20 a 23. Então, aqui tem as vértebras caudais, que seriam aí já as últimas, e aí terminaria as vértebras, tá? Então, lembrando aqui sobre o processo transverso que eu já tinha falado, aqui se vê melhor, ó, as vértebras torácicas, nós temos um processo espinhoso mais avantajado. E aqui nas vértebras lombares, nós teremos o processo transverso, que seria do lado, ele vai ser mais visível. Essa é uma grande diferença
entre as duas vértebras. Tá ok, então? Bom, então depois falaremos mais sobre esqueleto. Por enquanto eu deixo por aqui o estudo de vértebras. Até a próxima aula e bom estudo!